eu resolvi ler Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais importantes da história da humanidade e também, quiçá, um dos filósofos mais polêmicos, influentes, digamos assim. Bom, não entendi nada. Pelo menos inicialmente eu não tinha entendido nada. Eu lembro de abrir esse livro, Et Homo, que na tradução seria Eis o Homem, fazendo até uma brincadeira com Cristo, dizem, né? Fazendo uma apologia aí. Mas quando eu li esse livro, eu lembro das primeiras páginas, as primeiras 29 páginas ali, me confundirem muito. Eu tive que, gastar muito neurônio para poder entender. Isso porque Nietzsche é irônico, Nietzsche usa palavras difíceis, e olha que é uma tradução, e Nietzsche cria muitos parênteses dentro da fala dele, né? Então ele usa metáforas, se aprofunda, fala e às vezes ele faz comentários sobre aquilo que ele está refletindo, volta, e isso torna o texto extremamente difícil. No final eu consegui entender esse livro, depois de muita dificuldade de reler, de entender um pouco mais sobre o que a cabeça desse grande filósofo pensa ou pensava. E por que eu decidi começar por Et Homo? Que se a gente for pegar, Et Homo é a última obra de Nietzsche antes dele entrar à beira da loucura, né? E eu acho que foi exatamente por isso. Ela é uma autobiografia dele. Acho que a gente consegue entender e captar muito sobre a pessoa a partir do que ela pensa sobre si mesma. E eu acho que essa foi uma das decisões. Talvez o livro pequeno, acho que também, não vou ser mentiroso, mas é um livro, pelo menos Nietzsche aparenta ser muito complexo para quem não tem uma base filosófica. E eu me coloco nessa, né? Eu não sou graduado em filosofia, não sou um estudante de filosofia há muito tempo, há pouco tempo eu comecei a estudar filosofia, então eu estou ingressando nesse mundo, e Nietzsche realmente é complicado. Mas eu vou falar um pouco sobre essa reflexão depois. O que eu quero falar, principalmente, é sobre como me surpreendeu uma coisa. Nietzsche critica muito, o livro inteiro, o cristianismo. Isso é fato. Acho que a vida dele foi baseada em criticar o cristianismo também, né? Não só o cristianismo, óbvio, mas muitas pautas, mas principalmente o cristianismo. Ele até coloca nesse livro que as ideias que são debatidas, elas têm que se sentir até honradas, de certa forma, porque, afinal, se ele debate sobre aquilo, é porque aquilo tem um fundo de relevância. Mas também acabou me chamando muita atenção ele fazer uma apologia positiva ao budismo. Nunca imaginei que talvez Nietzsche fosse falar sobre isso, né? Tem uma frase que ele cita falando, acho que fazendo uma crítica ao cristianismo também, mas principalmente falando que o budismo não pode nem ser falado como religião para poder não se caracterizar como cristianismo. Enfim, ele fala algo parecido, achei muito interessante. E cara, não tem como você ler de primeira esse livro, sem nenhuma base, e não achar que Nietzsche era um filho da puta egocentrista. Desculpe a palavra pesada, mas realmente o livro trata de um cara muito egocentrista. E tudo bem, olhando pro passado e olhando hoje, Nietzsche é muito foda. Ele é muito foda. Ele pode bater no peito e falar que ele é foda. Mas ele sabia disso? Na época, talvez sim, talvez não, né? É aquela famosa referência que a gente faz a próprio Ayrton Senna, por exemplo. Será que ele seria tão famoso ou tão relevante hoje no cenário se ele não tivesse morrido? Então, sim, os grandes filósofos e as grandes figuras são muito reconhecidas após a morte. Mas eu acho interessante porque ele se posiciona como uma pessoa. E até eu quero vir para a página 121, onde ele fala o seguinte: por que eu sou um destino? É o tópico. E ele fala: eu conheço meu fado. Algum dia, a lembrança de meu nome será ligada a algo colossal. Porra, você tem que ter muito culhão para escrever um bagulho desse.
e acreditar verdadeiramente nisso. É fato que ele realmente foi muito relevante, e pesquisando um pouco mais sobre, muitos filósofos disseram que isso não tratava-se de uma ironia de Nietzsche. E realmente, relendo, você consegue pegar um pouco dessa ironia. Acho que quando mais você consome Nietzsche, mais você entra um pouco nesse universo e na cabeça dele e vê que ele é um cara completamente irônico. Não à toa ele enlouqueceu. Mas eu acredito que para uma pessoa que pegou o livro e fez a primeira leitura de Nietzsche, assim como eu fiz, eu nunca li Zaratustra, nunca li outros, né, deixando bem claro, então eu sou apenas um iniciante nessa aventura muito louca, mas não tem como não dizer que ele é muito egocentrista. E, e sabe qual é a principal reflexão que eu faço sobre Nietzsche? Porque eu quis, basicamente, ler Nietzsche. Por causa de uma reflexão que eu proponho a você a fazê-lo. Já dizia Clóvis de Barros, se você não fizer a experiência da leitura de um texto difícil, você perderá a chance. A chance. E essa chance é a chance de se autodesenvolver intelectualmente, progredir através das suas reflexões na sua vida espiritual, pessoal, profissional. E cara, eu sou apenas um jovem do século 21, no ano onde o TikTok, o Instagram, as bets, né? Essa dopamina que está viciada reina através dos celulares e da tela, scrolling o tempo inteiro. Então, o mínimo que eu poderia fazer é pegar uma leitura do século XVIII, XIX, 1800 e alguma coisa, e tentar entender. E como diz Clovis, e a pedagogia? A pedagogia que se foda. Entendedores entenderão. Eu não quero saber o quão difícil é. Eu não quero saber o quão isso vai somar na minha vida. Eu quero realizar um ato difícil, um ato que ninguém está fazendo. E eu acho que essa é uma das reflexões ao ler Nietzsche, ao ler grandes filósofos. É você sair da zona de conforto. Eu não vou me colocar aqui num pedestal. Existem jovens brilhantes aí. Mas eu, como jovem, preciso experienciar a vida como um todo. E você também que está vendo, independentemente da sua idade. E eu acho que começar por Nietzsche é se permitir entrar na confusão. É se permitir possuir por algum momento a confusão da cabeça desse cara. A gente precisa passar pela essa experiência de ter uma loucura, um devaneio. Você acha que um dia você, que está aí me assistindo, vai ter a experiência de saber o que é 10% da loucura da cabeça de um cara desse? Olha, não sei, eu acho que não. Mas você tem a chance, entende? Esses tempos eu vi o Wesley Delanogari, um neurocientista que eu gosto muito e acompanho, e ele falou algo que eu achei muito interessante. Permitir-se ler é se teletransportar para o local da leitura. Então, você não tem como voltar para 2000, 2010, 1900 ou qualquer coisa fisicamente. Mas no momento em que você lê, você se teletransporta para aquele lugar. E você vive, experiencia, e quanto mais você faz essa prática, mais você consegue entender. Sabe? E eu estou de olhos fechados agora porque é isso, sabe? É fazer essa imersão. É fazer isso que as pessoas hoje não querem fazer, que é se aprofundar. As pessoas não querem gastar 10 minutos lendo um livro. Mas elas gastam
8 a 10 horas por dia na tela de um celular. Que é raso, que é rápido, que é fácil. Eu ainda vou trazer um dado para vocês, mas já vou soltar ele aqui. Não sei nem se ele é verdadeiro, mas eu não duvido. Que basicamente o nível de informação que a nossa geração hoje tem se compara, né, a basicamente, pelo menos 10 vezes do que há 100 anos atrás. Sabe? Cara, isso é muito louco. Tudo bem, talvez não seja 10, mas que seja o dobro. É muita coisa. E eu não quero ser nenhum guru, ou pelo menos assumir esse pedestal, mas eu quero trazer uma outra reflexão sobre isso, sobre o que Nietzsche provocou em mim. Eu fiquei olhando Nietzsche e eu pesquisei. Poxa, Nietzsche nasceu em 1800 e alguma coisa, viveu até 1900. E a gente tem grandes filósofos da humanidade, e um deles que eu admiro muito é o Da Vinci, que nem de fato era literalmente um filósofo, ele estava mais por um inventor, mas ele era um filósofo também. E Da Vinci foi em torno de 1500, né? 1500 e pouco. E eu fiquei pensando, cara, o que Nietzsche pensava sobre Da Vinci? Eu não sei se isso tem, se existe algum datado sobre. Mas hoje a gente vive uma vida muito mais longeva do que a maioria dessas pessoas, esses grandes nomes da humanidade, como Da Vinci, que viveu 67 anos, como Nietzsche, que viveu 55 anos, e a gente não produz, quiçá, 5% do que esses caras produziram intelectualmente ou até progressivamente para a humanidade. E quando eu falo progressivamente, é trazer coisas que vão avançar tecnologicamente ou que vão avançar para a utilização humana hoje. As reflexões de Nietzsche produziram muitas obras, produziram muitos insights, produziram muitas coisas. Da Vinci, nossa, nem se fala o que ele produziu e o que nós estamos produzindo. E eu acho que um dos grandes erros nosso é não ter o culhão de Nietzsche. É sério, é não ter o culhão de Nietzsche. Eu vou voltar novamente. Nietzsche fala com toda clareza: algum dia a lembrança de meu nome será ligada a algo colossal. Eu conheço meu fado. Ele bateu no peito e falou: cara, eu vou ser alguém foda. E é isso. Não importa. Dane-se Dionísio. Dane-se Sócrates. Dane-se Da Vinci. Isso é uma suposição, vai. Porque ele admirava muito Dionísio, por exemplo. Mas o que eu quero dizer é que hoje a gente vive uma vida talvez sem tantas ambições para a humanidade. A gente quer conseguir um carro, uma casa na praia, a gente quer coisas líquidas, a gente quer a liquidez, a gente quer conseguir o máximo que a gente pode para usufruir o máximo que a gente pode. E tudo bem, você vai ter uma vida muito prazerosa se você fizer isso. Você que está assistindo esse vídeo, você não é uma pessoa qualquer. Você está aqui assistindo um vídeo de Nietzsche até agora. E você tem total capacidade de produzir riquezas e usufruir dessas riquezas. Mas aí a gente volta no estoicismo. Será que faz sentido? Será que é isso que a gente precisa? Ou será que a gente precisa de culhão para virar e falar, cara, eu vou ser alguém muito foda. E não meramente por querer ser alguém muito foda, mas por pensar nas gerações, pensar na sua produção intelectual para as próximas gerações. Você está indo comigo? O que eu quero dizer é que a gente pensa muito no nosso próprio umbigo. E é por isso que eu admiro quem planta árvore.
Porque quem planta uma árvore não planta a árvore para si, planta a árvore para os outros. E escrever um livro profundo, criar coisas novas, filosofar, é isso também. Eu espero que você tenha saído transformado, mas se não saiu, é como diz o Clóvis, que se foda. É nóis.